Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre as 7 couraças e os 7 chakras. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Por que que é legal a gente flexibilizar essas couraças? Por que que é bacana a gente harmonizar e deixar fluir esses chakras? E como que essa jornada com a Cacau vai nos possibilitar cada vez mais flexibilizar e assim a gente viver mais leve, né? E essa é a grande sacada da vida, viver mais leve, mais feliz, mais conectada com a sua verdade, para cumprir o seu propósito, para manifestar o que você veio manifestar no mundo. Então, é muito bacana a gente entender um pouco, pelo menos, do que a gente vai estar fazendo nessa jornada, porque eu planejei algo bem, como eu disse antes, bem fluido e alinhado e sequenciado, né? Para a gente liberando, ou melhor, flexibilizando as couraças. Eu vou usar esse termo que é mais verdadeiro aqui, que é flexibilização, né, das couraças e fluidez dos chakras, tá? Para a gente tratar mais com a verdade. Vocês vão entender daqui a pouco que não existe liberar couraças, porque se a gente liberar couraças musculares, a gente desmonta. Então a gente flexibiliza, ensinando o nosso corpo, comunicando para o nosso corpo que não é necessário tanta tensão, tanta rigidez, tantas armaduras, ok? Beleza. Então, nessa jornada, a gente vai passar no primeiro, segundo, talvez até terceiro dia, fazendo como se fosse um geralzão dos chakras, das couraças, de reconhecer o nosso corpo, de perceber o nosso corpo, de silenciar, para depois então a gente começar a focar em cada couraça, lembrando que couraças são tensões do nosso corpo que guardam também emoções, né, que tem tudo a ver com as emoções. Então se a gente fala de trabalhar as emoções, como muitos pediram para eu trabalhar, a gente tem que trabalhar as couraças usando o nosso corpo como ferramenta, que é o que eu estou propondo, né? De usar o nosso corpo como ferramenta, não esquecer que o nosso corpo é a melhor ferramenta, é o melhor oráculo que a gente tem, é o nosso corpo. E esse trabalho é muito facilitado com a medicina da Cacau, então vamos jogar para o corpo, né? E a gente vai então fazer esse trabalho e primeiro a gente vai perceber, rastrear o nosso corpo, fazer um geralzão. E quando eu sentir, as coisas vão fluindo, né? Tem um esboço aqui na minha cabeça, aí a gente vai focando em cada uma das couraças que automaticamente foca nas características dos chakras, porque quando a gente fala de chakras, a gente está falando da parte mais energética, e de couraça a gente está falando mais das tensões físicas, né? Mas tudo isso envolve emoções, todos os corpos, no final das contas, é um corpo só, nosso corpo, nosso eu, né? A gente é tudo isso, a gente é só tudo isso. Então, vai ser mais ou menos assim. Acho muito legal a gente trazer essa consciência, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque trazendo a consciência, a gente traz mais cura ainda. Vai ser uma pincelada, obviamente, não vou ficar adentrando, mas eu acho que o nosso cabeção, que não é nosso inimigo, é muito que nosso amigo, trazer a consciência para o nosso cabeção vai ajudar mais ainda a gente nessa jornada. E muitas pessoas, assim como eu, gostam, né, de trazer explicações e entender um pouco mais. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o cacauzinho, que hoje eu fiz para demonstração. Opa. E vamos começar a falar então. Quem trouxe essa coisa das couraças do nosso corpo foi o Reich. Ele foi um seguidor de Freud. E ele se especializou, começou a viajar e se dedicar no corpo do paciente. Como que o corpo do paciente falava. E ele então deu o nome de couraças, que é como se fossem cintas que a gente tem musculares, né, de tensão no nosso corpo. Então essa cinta ela pode estar mais apertada, ela pode estar mais frouxa,
ela pode estar causando dor, ela pode estar bem flexível e tá tudo bem. E ele colocou 7 couraças no nosso corpo, como se fossem 7 cintas musculares no nosso corpo, que estão relacionadas a emoções, a experiências que a gente passou provavelmente na infância, tá? Então essas couraças, elas, como eu disse, mantêm o nosso corpo firme, molda a postura do cidadão. Porém, muitas vezes ela é exagerada, gera tensão demais, contração da energia. Então, contrair a energia é algo que traz alguns malefícios para a gente. A gente busca aqui, então, a expansão da energia, a expansão da consciência, a expansão das couraças. Por isso que eu disse que não é liberar. Liberou a couraça, a gente... A couraça é boa, ela veio para a gente como uma proteção, ela veio para a gente como uma sustentação e ela está ali por um motivo. O que a gente precisa comunicar ao nosso corpo, trazer a consciência, nós agora como adultos, saudáveis em busca de autoconhecimento e de autocura, é a flexibilização. É falar para o nosso corpo, olha, não precisa de tanta armadura agora. Agora eu sei como me comunicar amorosamente, eu sei como me defender, eu sei o momento de me calar, o momento de me falar, de eu falar mais alto, de eu falar mais baixo. Eu sei, perdão, quando eu posso olhar nos olhos da pessoa, né? Então, trazer para o nosso corpo essa consciência que a gente está buscando, que a gente já tem aqui na nossa cabeça, faz o nosso corpo seguir e nos ajudar nessa expansão de energia, né? Seguir fluido na vida e nos ajudar nessa expansão de energia. Então, a gente vai usar as couraças sempre, não tem como a gente se livrar dessas couraças, mas a gente vai usar com muita sabedoria e com muita consciência delas. Pois bem, o tanto que essa couraça vai estar apertada ou não, contraindo energia ou não, vai depender sim, então, das emoções e das experiências que a gente passa ou passou. Elas estão aqui, as couraças, essas tensões, essas contrações de energia, porque o nosso corpo nos protege daquelas emoções que no momento a gente não dá conta. Então, é uma proteção. Quanto mais contraída essa couraça está, menos aquela emoção vai entrar e te afetar o seu corpo, que é a sua alma também. Então, a gente vai contraindo numa maneira de autodefesa. E se ficar muito, muito, muito contraída, vira doença. Aquela emoção, né, que não entrou, ela vira doença, porque a doença também é uma válvula de escape. É uma maneira como o corpo descarrega ali uma emoção que ele não dá conta de lidar, de processar. E é uma bênção. E tá tudo bem. As couraças são uma bênção, as doenças também são uma bênção, porque muitas vezes a gente realmente não dá conta de processar algumas coisas. Mas é verdade também que às vezes o nosso corpo fica preso a um passado onde antes a gente não dava, quando a gente era criança a gente não dava, porque assim, esse segmento dessa filosofia fala muito dos traumas da infância, né? E muitas outras filosofias também. Então eu acabo adotando muito essa verdade, tomando como verdade, não só na nossa infância os traumas, como na nossa gestação e até na nossa pré-gestação. Eu acho incrível isso e boto muita fé. E beleza, só que a gente tem que comunicar ao nosso corpo que agora a gente consegue lidar. Porque muitas vezes a gente fica ainda no nosso corpo e em muitas atitudes ali atrás, na infância. A gente tem que o quê? Adultecer, né?
trazer para a maturidade, porque aqui na maturidade é onde a gente está, de fato, e é onde a gente consegue tomar as nossas decisões, manifestar as nossas coisas, expandir a nossa energia, expandir a nossa consciência, né? Que a gente está falando tanto disso, de expansão, contração, expansão, contração. Então a gente é bênção, né? Quando vem uma doença é porque realmente a couraça estava muito contraída e ela não deu conta de segurar e a emoção ali se tornou uma doença, algum padrão mental. E quando a gente flexibiliza, então, é outra bênção maior ainda, porque a gente meio que desabotoa, sabe? Não vai se livrar, mas a gente vai desabotoar e vai, tipo, não, opa, tá tudo bem, vamos viver leve, vamos comunicar cabeça e corpo, né? Couraça do pescoço solta é comunicação entre pensamento e ação, por exemplo. Então agora eu vou falar para vocês as 7 couraças e quais experiências que travam essas 7 couraças e quais são os sintomas, digamos assim, de quando está muito travada e como que a gente se sente quando essa couraça está bem flexível. Lembrando que durante a jornada a gente vai passar por todas essas couraças, a gente vai flexibilizar todas elas e no comecinho da jornada a gente vai perceber quais são as nossas couraças, quais são os nossos chakras, os nossos padrões emocionais que precisam de mais atenção. E qual você está pronto ou pronta para resolver agora, para liberar agora, para flexibilizar, para harmonizar agora. Qual que é que você está pronto agora, né? Então, vamos lá. Eu vou falar resumidamente, senão esse vídeo vai ficar super longo, porque depois ainda eu vou falar um pouquinho dos 7 chakras, mas para quem conhece um pouco já vai conseguir relacionar, inclusive a localização é bem parecida dos chakras, e é importante a gente falar que assim, os chakras é a parte energética da couraça, né? A couraça é a tensão física, os chakras são a parte energética. Mas a gente vai separar aqui só para ficar um pouco mais didático. Então, a gente começa aqui em cima na couraça ocular. Couraça ocular está ligada com os sentimentos e experiências de rejeição. E pode causar ou está ligado a experiências de pensamentos hiperativos, tá? O que que ajuda? O que que faz bem? O que que flexibiliza essa couraça? O pertencimento, a sensação de segurança, de aterramento, de calma. E quando essa couraça está muito tensa, está muito contraída, a gente pode ter assim confusão mental, ilusão, desregulação do pensamento mesmo, distorção. Afeta muito o mental essa couraça aqui, ocular. Os olhos podem estar meio confusos, dificuldade de encarar ou encarar demais. Enfim, e quando está regulada, a gente é lúcido, estamos criativos, né? E tudo mais. Fiz um resumo aqui, né? Porque bastante coisa. Depois a gente tem a couraça oral, como se a gente tivesse uma cinta aqui, ó. Pega muito, então, o maxilar. Olha só, a experiência que molda essa couraça é o abandono, a sensação de insuficiência, a insegurança. Quando a gente está desregulado, a gente pode ficar até infantil, a gente pode ficar com muita sensação de insatisfação, não conseguindo reconhecer tudo de bom que acontece na nossa vida. Então aqui também tem raiva, tem tantas emoções aqui, tem raiva, tem apertamento. Então, o que faz regular essa couraça, se flexibilizar? O preenchimento. O adultecer regula muito essa couraça. A autonutrição emocional, a segurança emocional, tá bom? Então as emoções estão muito ligadas com a couraça oral. Depois disso a gente tem a couraça cervical, que é a do pescoço, que lembra que eu falei que o pescoço conecta pensamento e ação, cabeça com corpo? Então, o quanto você consegue se entregar a verdade do que você pensa e do que você manifesta. Você manifesta a sua verdade, você fala sobre a sua verdade, você expressa o que você pensa.
Bom, experiências de emergência e de controle e de hipervigilância afetam essa couraça. Essas experiências, então, vividas, por exemplo, na infância, elas podem moldar a maneira como a gente sente que precisa controlar tudo o tempo todo ao longo da nossa vida. A gente vai crescendo achando que tem que controlar as coisas. E aí o pescoço vai enrijecendo, a gente não vai conseguindo controlar, vai dando uma sobrecarga enorme, uma pressão enorme, um sentimento de frustração enorme. E aqui cada vez mais temos. Qual que é o remedinho para isso? Trazer a segurança, a entrega de que você não tem controle de nada, o relaxamento de que está tudo da melhor e mais elevada forma que pode se estar, e se não tiver, você vai fazer a sua parte para ficar. A integração entre o pensar e o sentir é o lado, é o que mostra pra gente que essa couraça está bem flexibilizada. O que eu falei, o pensar, o sentir, o pensar, o agir, né? Descendo então um pouquinho, a gente tem a couraça torácica. A couraça torácica, ela tá aqui bem no coração, a gente vai trabalhar muito ela, porque ela tem muito a ver com o chakra cardíaco. Ela aperta bastante a nossa respiração, ela gera muita tensão, muito pela ansiedade. A gente vê que essa couraça se afeta muito pela ansiedade e vice-versa. A ansiedade afeta muito essa couraça. E ela está ligada a experiências de traição. Traição, desconfiança, culpa. Protege o nosso peito para não sentir essas emoções, para não ser traída, né? Para assim evitar. Isso traz angústia, dificuldade de respirar, dificuldade de integrar os sentimentos. E o que é o remédio para isso? É a verdade. Olha que lindo. Não tem tudo a ver com a nossa jornada? É a verdade, a conexão interna, a guiança pelo coração, a paz. Olha que tudo a ver. Incrível, né? Aí abaixo a gente vai ter a couraça diafragmática, que tem muito a ver com o quê? Com a respiração. A gente vai trabalhar bastante uma liberação numa automassagem, estou até pensando aqui durante a jornada. E ela tem a ver com experiências de humilhação. Então, na humilhação, a gente pode muitas vezes reter, apreender e não querer sentir aquilo, negar os sentimentos bloqueia muito a nossa respiração, gera também angústia, também ansiedade. Vocês vão percebendo que as couraças não estão desconectadas umas das outras, né? Uma afeta a outra. E tem até um esquema de uma afetar mais a outra, essa com essa, essa com essa. E tem tudo a ver também com os chakras que também são relacionados, né, de parzinho. Mas enfim. E qual que é o remédio para isso daqui? É a confiança, a respiração consciente, a sensação de pertencimento também e de estar no seu lugar, no presente. Quando a gente está bem tenso aqui, além da nossa respiração ser afetada, a gente tem indigestão, desânimo, impotência. E aí, não sente aquela coisa de energia, de disposição, de empoderamento, né? Olha pra você ver como que a postura fala, como que meu corpo fala quando eu vou falando sobre isso. De poder respirar, de poder se conectar com o mundo. Então, essa couraça é interessantíssima, ela tem tudo a ver com a nossa energia, com a nossa vitalidade. Depois dela, a gente tem a penúltima couraça, que é a couraça abdominal. A abdominal, ela pega aqui bem a lombar, também tem muita gente com essa couraça muito, muito tensa. E olha que vibração baixa que deixa essa couraça enrijecida. Gente, a vibração da vergonha, do constrangimento, da culpa. Uma das vibrações mais baixas que a gente tem em hertz mesmo é a vergonha e a culpa. Eu acho que é as duas mais baixas, inclusive. Acho que é isso mesmo. Acho que é a primeira vergonha, depois a. Não, primeiro a culpa, depois a vergonha. Se não me engano. Mas é uma vibração muito baixa. Até baixa as nossas barreiras, as nossas energias de defesa, sabe?
e tensiona muito essa região. E esse constrangimento, essa culpa, ela impede a gente de ser espontâneo, de ter leveza, de ter prazer. E justamente a leveza, o prazer, a liberdade é o que expande, flexibiliza essa couraça. Além, né, dos movimentos, porque aqui a gente vai trabalhar bastante também com os movimentos, além do comando mental, por exemplo, aqui, de prazer, liberdade, tipo assim, eu me permito sentir prazer, eu me permito ser livre, né? Além disso, na jornada a gente vai trazer o quê? Muito movimento corporal, porque as couraças são corporais, nada melhor do que trabalhar o corpo para ajudar. Mas vocês veem como que essa consciência, como que esse vídeo vai ser importante para nossa jornada, para a gente trazer isso? E é um vídeo que vocês podem ver mais vezes, vocês podem parar, anotar, perceber no seu corpo. E essa couraça aqui, quando está muito enrijecida, ela traz muito estresse, muito endurecimento e dor lombar mesmo, bastante dor. A última couraça é uma couraça que pega tanto a pelve como as pernas. Ela vai da pelve até as pernas. Então, ela está muito relacionada às experiências de dominação. Você viveu uma experiência em que você se sentiu dominada. E aí você se sentiu impotente, sem lugar, sem eu. Trava o quadril, trava a pelve. Você não sente segura de mostrar para o mundo, de tomar o seu lugar no mundo. Como diz a minha mentora, sentar na tua cadeira no mundo. Então, aqui a gente às vezes traz muito a não aceitação também de quem se é ou do que se viveu. E qual que é o remédio então? A aceitação, o relaxamento, o sentar na sua cadeira. Olha como que tem tudo a ver, né? Sentar na sua cadeira no mundo. Tomar posse de si mesmo. Quando a gente está muito tenso, a gente é muito desconfiado, sabe? A gente fica muito instável. E quanto mais regulada, mais presença, mais vitalidade, mais potência a gente tem na vida. Então, super interessante, né? Imagina aí as cintas envolvendo-os. Qual que é a sua cinta que está mais apertada? Me conta. Ai, gente, adoro! E lembrando que essa aqui vai até as pernas, tá? Qualquer problema do quadril para baixo envolve essa couraça pélvica. Antes de continuar, então, vamos dar uma espreguiçada, porque é bastante informação. A Cacau já tá no meu corpo aqui me pedindo para me movimentar. Sorte que também dá uma fluidez nas palavras. Toma uma água. Vamos começar a falar então dos chakras, que eu amo tanto, trabalho tanto, que são centros de energia do nosso corpo. No nosso corpo existem vários canais de energia. A acupuntura, por exemplo, trabalha em canais bioelétricos. Mas esses canais são bioelétricos. A gente sente, né? Quando a gente coloca agulhinha, a gente sente um choquinho. Um pouco mais sutil, existem canais de energia, que é só energético. E esses canais de energia têm lugares, pontos do nosso corpo, que eles se encontram e é como se os riachos, os rios, formassem, juntassem, se encontrassem e formassem um poço. E nesse poço forma-se então um centro de energia. E esse centro de energia, é claro, vai ter um impacto sobre todos os outros canaizinhos menores. E através desses centros rola a comunicação, tanto dos canais para ele quanto dele para os canais, ou seja, tanto do energético para o físico, como do físico para o energético. Então, esses centros de energia, eles vão influenciar demais o jeito que eles estão funcionando, vibrando, eles vão influenciar demais esses canais de energia
que vão, obviamente, transmitir essas informações, essas emoções, essas vibrações para o nosso corpo físico. Então, quando a gente olha o nosso corpo como um fractal, a gente consegue perceber que os chakras estão relacionados às glândulas do nosso corpo. Olha que legal. E as glândulas produzem o quê? Hormônios. E os hormônios produzem o quê? Tudo. Exatamente tudo, né? Comandam tudo no nosso corpo. Humor, síntese de proteínas, síntese de outros hormônios, enfim. E os hormônios moldam tudo no nosso corpo. Então, olha para você ver como que a energética, ela vem antes do físico mesmo, não tem jeito. O físico é a manifestação de como está a sua energia, de como está a sua alma. Então, trabalhar no corpo energético vai reverberar no físico. E trabalhar no físico vai reverberar no energético. Bom, comecei de cima para baixo as couraças, vou começar de baixo para cima os chakras, tá? Lá no nosso períneo, entre o ânus e a vagina, ou o ânus e o pênis, a gente tem o chakra raiz, que é um chakra conectado com a terra. Ele está, o vórtice dele de energia está voltado para a terra, ó, aqui embaixo na nossa coluna. Ele então nos aterra, nos ajuda nessa conexão com a terra, que pode parecer que não, mas a gente perdeu e muito essa conexão com a terra. Por muitos fatores, né? Como tecnologia, excesso de pensamentos, excesso de conexão de amor mesmo com a Mãe Terra. Então, esses chakras, ele ajuda a captar as energias da Terra, nos ajuda a aterrar e nos ajuda então a sentir o quê? Segurança, coragem. O instinto de sobrevivência está aqui. Essa energia de viver, de batalhar, de agir, está aqui, nesse chakra. É o básico para a sobrevivência, é a vibração desse chakra. Ele está muito relacionado também com o pai e com a sua relação com o pai, ou seja, com o masculino. Logo acima dele, 4 dedinhos mais ou menos abaixo do umbigo, a gente tem o chakra sexual. Ele já tem o vórtice assim, ó, para frente e para trás. Ele já não tem vórtice para baixo, ele é para frente e para trás. E ele está relacionado, entre outras coisas, a emoção. Então, se fosse para ter um elemento, seria o elemento água, emoção. E, obviamente, está relacionado à nossa mãe. Mãe, feminino, emoção, sentir. Criatividade, criação, parir filhos, parir projetos. Toda a criatividade está muito concentrada nesse chakra, né? Na hora da gente parir realmente o que é nosso projeto para o mundo. Subindo aqui no nosso plexo solar, o chakra do plexo solar, uns 4 dedinhos acima do umbigo, está relacionado à nossa relação com o mundo. Olha que beleza! Eu não preciso nem dizer que está relacionado também à nossa digestão, né? Como a gente digere as emoções, as situações, os alimentos, está tudo conectado. E, obviamente, está conectado com a couraça diafragmática, que eu falei. Então, como é a nossa relação com o mundo? Essa relação com o mundo, com a sociedade, ela então é por esse chakra que se faz muitas vezes a troca de energia. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O plexo solar faz muito essa troca de energia. E muita gente passa mal do estômago se fica perto de ambientes ou pessoas nocivas. Muita gente tampa o umbigo, protegendo esse chakra de conexão quando não dá para trocar muita energia naquele ambiente, naquele local. Então, por isso, é uma relação com o mundo. E é uma relação com o mundo, ou seja, é nesse chakra que fala sobre o nosso poder pessoal, sobre como eu me porto diante do mundo.
Eu preciso ter segurança lá no primeiro chakra, eu preciso ser criativa e lidar com as minhas emoções para poder então ter poder pessoal, me posicionar, sentar na minha cadeira diante do mundo. Subindo então a gente tem o chakra cardíaco, nosso querido chakra cardíaco, que está no meio, né? A gente tem 3 chakras embaixo, 3 em cima. Concorda comigo que esses 3 primeiros, eles são mais sobre a nossa relação aqui com a Terra, com a sociedade, com a manifestação, né? A gente está aqui, muito terreno. Aqui no coração a gente começa a transitar, é o meio do caminho para a gente começar a falar sobre questões um pouco mais sutis e elevadas. Então, no meio do caminho, o que precisa ter no meio do caminho para a gente conseguir subir a escada da nossa vida, da nossa evolução consciencial? Amor, né? Amor, pertencimento, gratidão. Então é sobre isso que vibra o nosso coração. É sobre ali encarar, sentir, expandir as nossas emoções, elevar as nossas emoções, que foi trabalhada aqui no segundo chakra, né? E essas emoções aqui do cardíaco, então, elas devem ser mais trabalhadas, mais elevadas. Então, olha que tipo de emoção que a gente fala aqui. A gente fala de amor, de gratidão, de honra, de glória, de alegria, né? Então, aqui a gente deixa a mágoa para trás. Porque se não deixa a mágoa para trás, ele começa a ficar desequilibrado, né? Malnutrido. Como fala? Desarmonizado. E a gente vai trabalhar muito chakra cardíaco nessa jornada. Muito bem, subindo um pouquinho, a gente tem então o chakra da garganta, que é muito sobre expressão, comunicação autêntica, comunicação verdadeira, comunicação amorosa, manifestação também. A garganta está muito conectada com o chakra sexual. Garganta e útero, já ouviu falar? Que são parecidos, que trabalham numa frequência parecida. Lembra que aqui a gente pare projetos? Aqui a gente manifesta através da nossa voz, através do poder da nossa palavra, do poder da nossa afirmação. E é por isso que eu vou falar para vocês fazer a oração dos 21 dias em voz alta. E nessa oração eu coloquei afirmações para a gente trabalhar esse chakra em todos os dias e que a gente traga esse hábito para a nossa vida, porque o poder das afirmações está escrito até na Bíblia. Então, assim, aqui está o nosso grande poder de manifestação, que só é bom, né, quando passa pelo amor, pela verdade e pela elevação das emoções do nosso coração. E a gente consegue manifestar coisas boas. E se aqui não tá bom, o que a gente fala? A boca fala do que o coração tá cheio, não tá escrito na Bíblia? Então, a gente fala só de asneira, né? E o que a gente manifesta na nossa vida? Só coisa ruim. Bom, subindo então entre as sobrancelhas, a gente tem o chakra do terceiro olho, que é o nosso centro de imaginação, intuição, visão, sabedoria. E talvez, quando eu falo imaginação, você pode subestimar a imaginação, como se fosse coisa de criança, coisa fantasiosa, sabe assim? O centro da imaginação. A gente está saindo da era da informação e está indo para a era da imaginação. Sabe o que isso significa? A gente está indo para a era da manifestação. E a manifestação começa com a imaginação, visualização. A imaginação, ela é o primeiro passo para grandes descobertas, grandes feitos, grandes inovações no mundo. A imaginação está latente nas crianças. É porque ali elas são sementes com toda a potência. E a gente tem que estimular e aplaudir a imaginação nas crianças.
porque ali está a semente da potência, que mora também aqui, no seu centro do Ajna Chakra. E por último, mas não menos importante, a gente tem o chakra coronário. Ele está neste sentido, neste movimento, no topo da cabeça, apontando no céu. Por quê? Porque a nossa conexão com o divino, com a consciência universal, com a espiritualidade, é por onde muitas vezes a gente recebe muitos insights. É onde a oração, né, faz vibrar e nos conectar com o divino, com o nosso eu superior, com consciências superiores. E que glória, que bênção quando a gente consegue captar essas informações, manifestar, compreender, sentir, parir projetos que vêm do divino, né? Isso é ótimo, isso é uma bênção. Então, trabalhar esse chakra é trabalhar essa nossa potência de manifestar o que é divino, de receber o que é divino. Então, essa foi uma breve versão dos chakras e eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre isso. E cada dia que a gente for trabalhando na jornada, esses centros de energia ou essas couraças, vocês vão lembrar de quão importante e de como vocês estão fazendo um grande favor para sua alma, um grande trabalho, né? Não é favor não, um grande trabalho pela sua alma, e que esse grupo, que essa jornada seja assim transformadora mesmo, com muito acolhimento e com muita presença, com muita verdade de todos nós. Eu vou ficando por aqui, agradeço quem assistiu até aqui e é isso. Beijo!